Gente, então, boa noite, né? Depois de muito tempo sem gravar aqui pro canal, hoje eu tô voltando ao canal, porque alguns assuntos que rolaram essa semana têm que ser falados. Eu tô com uma listinha aqui para não esquecer de nada, tá? Lembrando a vocês, toca o sininho, se inscreve aqui embaixo no canal. Isso é muito importante pra gente. A gente tem que fazer esse canal bombar pra nós, não é pra mim não, é pra nós, tá bom? O assunto do qual eu vou falar hoje é o efeito André. E o que quer dizer isso, né? O efeito André. Efeito André foi o efeito do programa. Esse programa Profissão Repórter foi um divisor de águas na questão de mostrar todos os autismos. Eu adorei o programa, então vou falar um pouquinho sobre ele. Porque ele causou um efeito, um rebuliço na internet e eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui no canal, principalmente aqui no canal. A comoção causada pelo programa Profissão Repórter. Que coisa interessante, né? Há mais de 8 anos eu falo sobre esse assunto sem nenhum pudor, sem nenhuma mentira. Eu falo claramente o que acontecia com meu filho e depois o que eu descobri que acontecia com dezenas de outras mães de jovens, adultos, crianças, autistas, severos e moderados. Ora, que interessante. Aí vem um programa que tem âmbito nacional e fala disso. E aí é uma comoção. Todo mundo quer ajudar o André. Só que eu tenho uma coisa a dizer para vocês. São milhares de Andrés por todo o Brasil. Pelo mundo são milhões de Andrés. Então tem muito André para ser ajudado. Esse André tem que ser ajudado com certeza. Agora tem muitos outros, né? Eu fico boba de ver, porque agora tem surgido assim, a gente está numa fase de heróis, né? Todo mundo quer ser herói de alguma coisa. Tem surgido os tais heróis, embaixadores e por aí vai. E com soluções até bem intencionadas, mas que não resolvem o problema definitivamente. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Será que voluntariado resolve definitivamente o problema desses autistas invisibilizados por anos, anos e anos? Vamos pensar. O cara que é voluntário, por exemplo, o cara que é voluntário e tem na família uma pessoa com essa deficiência, com certeza ele permanece voluntário. O cara que é voluntário porque está fazendo ali um estágio naquela instituição, óbvio, ele permanece porque ele tem um interesse. Agora, e os outros? Eles vão permanecer enquanto durar o efeito André. Né? Anos falando sobre assunto sem ser ouvida, sendo ridicularizada, chamada de louca, louca, né? Até só um pouco, vou discordar não. Dentre outros adjetivos pejorativos, por quem nunca conheceu o assunto. Esse ponto, para mim, é importantíssimo, porque, na realidade, quando o Profissão Repórter mostrou todo o espectro, e aí não dá nem para dizer que o Profissão Repórter fez um programa para o autismo severo, não. Inclusive fez o contraponto de um autista severo que teve todo tipo de acompanhamento e ainda tem numa clínica que custa R$ 4.600 por mês, né? Dinheiro, din-din. Numa clínica que custa R$ 4.600, fez todo o acompanhamento. Mesmo assim, com muita evolução, ele continua sendo não verbal e severo, né? Um tapa na cara daqueles que dizem que evolução vai acontecer de qualquer maneira, que basta ter cuidado. É claro que a vida desse autista que está lá naquela instituição, passa o dia lá, tem diversos afazeres, é muito melhor do que a vida do André, que vive acorrentado. Obviamente, sem recurso, justamente essa a nossa luta, sem recurso não rola. Mas dizer que vai ficar bom, vai ficar perfeito, vai ter uma evolução linda, como aparece, por exemplo, em alguns programas de televisão, como eu vi hoje, por exemplo, num programa de televisão, isso não é verdade. Até porque evolução e involução no quadro mais severo de autismo é natural. O Davi já demonstrou que sabia ler e, de repente, não queria mais nem olhar para as letrinhas nem para as palavras, tá bom? Eu sou professora, sei do que eu tô falando.
esse protagonismo efêmero. A gente tem que parar com a palhaçada de correr atrás de heróis, em todos os sentidos. Agora a gente quer um herói para o autismo. Ah, pelo amor de Deus, a gente precisa de política pública, pesquisa séria, dinheiro rolando para pesquisa de verdade, de novas tecnologias, de medicamento, e não para heróis. Então o programa deixou isso bem claro. A gente ainda está tateando com relação ao autismo. A importância de profissionais qualificados, sem a menor dúvida, no Canadá são cerca de 36 profissionais de nível médio, não são graduados, de nível médio, para tratar o autismo. Então, tu imagina que no Brasil que a gente não tenha nada. Nas universidades, o que acontece? Nada. Eu sou professora, quando é que eu ouvi falar de autismo? Quando eu vi Rayman, ou quando eu dei de cara com meu filho era autista. Quando, na realidade, eu acabei diagnosticando ele, porque médico nenhum queria diagnosticar. E aí eu fui olhando, pesquisando, procurando, falei, ele é autista. E aí cheguei no médico e encostei na parede. Falei, olha só, ele é autista. Ele tá com 4 anos, ele não fala, entendeu? Ele não olha, ele não. Então, ele é autista, certo? E aí o médico deu o laudo. Mas foi uma guerra. Hoje em dia tá bem mais fácil essa parte. Então a gente vem devagarzinho, conseguindo algumas vitórias, sim. E eu acho que a mais importante foi a visibilidade, né? Mas esses profissionais têm que trabalhar com feedback da família. A família tem que estar lá para poder apoiar, explicar, dizer o que acontece. Afinal de contas, o pessoal não gosta tanto de dizer que cada autista é único. Ora, se cada autista é único, como é que eu vou botar todo mundo no pacote e tratar igual? Então, só quem pode dar o feedback de como é aquele autista é a família. Então, não pode ficar se degladiando família e profissional. O profissional não pode bater no peito e dizer assim, eu estudei, eu sei. Você dorme todas as noites com autista? Você tá todas as noites colado num? Você passa seus dias inteiros com ele? Se ele for severo, você ouve os gritos, os surtos todos os dias? A prática e a teoria têm que caminhar juntas. Então é importante um profissional gabaritado que estudou para isso e que ele esteja ligado assim, ó, juntinho com a família. Vamos olhar aqui que tem mais coisa. Passado o efeito André, como é que a coisa fica? E aí? Passou o efeito André, surgiu uma nova delação, ou o Intercept botou mais alguma coisa aí no ar, e aí? Esquecemos o André. O André em si, a pessoa do André, não vai ser esquecida. A pessoa do André, com certeza, vai colher os frutos muito merecidos por essa mãe guerreira, que é a Marisa, que teve a coragem, que teve que se despir de pudores para mostrar a sua realidade em rede nacional. Parabéns, Marisa. Parabéns por você ser essa mãe tão interessada e que se importa tanto com seu filho, que teve a coragem de mostrar. Então, e você não fez, o efeito André é um efeito para todos os autistas severos. Você não teve a coragem só para o seu. A sua coragem valeu para todos. Muito obrigada, Marisa. Mas, passado esse efeito, como é que vai ser para os outros? Cai de novo no esquecimento? Porque quantos outros casos a gente já viu aí? Não divulgado dessa maneira em rede nacional, pela mídia, por um programa como Profissão Repórter, né? Pela mídia aberta. Porque a mídia aberta é que se nega a falar. Hoje mesmo eu vi mais uma historinha de autista aparecendo na televisão, autista superação. Gente, por que eu falo com esse cinismo? Porque o autista superação a gente já conhece, né? A gente não conhecia o André. A gente conhece todo autista superação, mas o André a gente não conhecia. Então, é importante que essa pergunta seja feita. Políticas públicas de fomento a instituições sérias e órgãos públicos trabalhando junto com a gente, de verdade. Não essa tentativa de tomada do manicômio, de retomada do manicômio.
Entendeu? Políticas sérias, de verdade, ali, acontecendo. E fomento, sim, a instituições instituições sérias que estejam trabalhando com o autismo. Bacana. A tal da união, né? Eu escrevi o seguinte: união sem milindres, sem a velha máxima do está assim porque não teve intervenção precoce. Isso não é garantia, meu filho é prova viva. Sacou? Então, meu filho teve intervenção precoce porque eu sou professora. E porque, graças a Deus, embora eu não tenha muito dinheiro, eu tinha que vender para conseguir dinheiro e fazer tudo que ele precisava. Então a gente fez. Entendeu? E aí? O quadro mudou? Não, o quadro foi uma gangorra. Ele parecia que estava evoluindo, aí evoluía. Hoje ele é o Davi, que é uma pessoa bastante feliz dentro das suas possibilidades, mas que carece de um monte de coisa que ele poderia ter e não tem, porque a gente fica nessa briga boba de quem sofre mais. Na realidade, vamos lá, vamos botar o dedinho na ferida. Ter um filho especial, leve, é complicado, porque ele tem noção de quem ele é, e aí ele sofre com isso psicologicamente. Mas, né, pode ter o risco de suicídio, a gente sabe que os índices são altíssimos e tal, bacana. Eu acho que tem que se falar disso, sim, porque é importantíssimo. Agora, sinceramente, eu queria muito que vocês viessem passar um dia aqui em casa. Não um dia como os atuais têm sido bastante calmos. Mas, por exemplo, um dia na casa do André. Um dia na casa de outros tantos que eu conheço, que passam um dia se autoagredindo, tendo todo cuidado, tudo que é necessário, e mesmo assim é complicado. Então, menos julgamento, mais auxílio. Quer união? É união para todos. Não dá para fazer a tal união em que eu fico no porão, porque eu tenho um autista severo em casa, e os outros ficam no convés do navio, né? A gente está no mesmo barco, mas esse barco tem subdivisão? Não rola, né? Jovens e adultos autistas severos e moderados não podem mais perder o protagonismo que alcançaram com o efeito André. Esse é o final do que eu quero dizer hoje. O efeito André, ele tem que ser replicado e replicado e replicado, e esse protagonismo não pode mais ser perdido, tá? O efeito André, ele tem que se perpetuar, ou seja, a gente não pode perder mais o fio da meada. Existe um protagonismo agora dos autistas severos, ganho a duras penas e que a gente não pode mais perder, tá? Beijinho pra você, gostou do vídeo, dá um like, tá? Se inscreve aqui no canal, aqui, eu não sei onde é, mas é por aqui. Se inscreve no canal, dá um like, toca o sininho para poder saber toda vez que tiver algum vídeo novo. E a partir de agora, realmente, eu tô mobilizando o canal. A gente vai ter vídeos novos, muitos vídeos novos. Beijinho para vocês. Quero muito ter vocês por aqui. Então, lindas pessoas, não? Então, todas essas faces, todas essas pessoas que você está vendo agora são autistas. São autistas até bem pouco tempo invisíveis. São os tais autistas severos e moderados. Todos eles têm família, todos eles vivem em sociedade, todos eles são cidadãos brasileiros. Todos eles merecem espaço. Esses não são aqueles autistas que você está acostumado a ver nos programas de TV, os tais autistas superação, mas eles são tão autistas quanto. Então, eles têm todo o direito de sair dessa invisibilidade. Essa invisibilidade que machuca, que oprime, que esconde e que até bem pouco tempo estava trancafiada nos manicômios. Hoje em dia há um projeto que imagina colocar de novo essas lindas pessoas que você está vendo novamente nos manicômios. E a gente não vai deixar isso acontecer. Sabe por quê? Porque essas lindas pessoas são meu filho,
seu filho, nossos filhos. E se não forem filhos, são irmãos, são sobrinhos, são filhos de amigos, são vizinhos, são pessoas, pessoas amadas, pessoas que interessam, pessoas com as quais a gente se importa. Não deixe que essas pessoas caiam novamente na invisibilidade. Elas são, sim, merecem, sim, a cidadania brasileira. Nasceram aqui, têm direito à vida, à felicidade e a tudo que o governo tiver a obrigação de suprir. Nossa luta é por que se cumpram as leis. A Lei 12.764 não pode continuar sendo uma lei no papel. Ela tem que ser uma lei para essas pessoas que você está vendo aí. Tem um rosto, existe uma face, existe uma família por trás de cada uma dessas pessoas. E cada uma dessas pessoas é o mundo de alguém, de uma mãe, de um pai, de uma família. Nunca esqueça disso. Exerça a tal empatia que você tanto prega e pense em cada ser humano atrás dessas fotos.